Segundo livro de Crônicas 20, 14 em diante. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Pai, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez. Oh Espírito Santo, tu conheces cada coração aqui nesta noite, tu tens uma palavra, tu és o Deus que fala, e nós queremos ouvir a tua voz. Nós dependemos de ti, ó Pai. Amém, Senhor, e amém. Glórias a Deus. Podeis tomar assento, amados. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Essa história é uma história bem linda, uma história que talvez, quantos já ouviram dessa história do rei Josafá? Levante a mão, quem já ouviu? Algumas pessoas, eu creio que mais da metade, já ouviram falar dessa linda história do rei Josafá, né? Uma história de um livramento grandioso que veio do Senhor, da parte de Deus, e para o rei Josafá, que buscou a presença de Deus num momento muito difícil da sua vida, do seu reinado, né? No momento em que ele se sentia indefeso, no momento em que eles não tinham como lutar, em que eles estavam com medo, no momento em que eles estavam acuados, no momento em que eles estavam meio sem força, perante a tão grande multidão de adversários que estava vindo contra Josafá. E esse Josafá, ele foi um homem de Deus, ele foi um dos poucos reis que serviu a Deus com integridade, que fez uma reforma tremenda no seu reinado, né, que fez com que a palavra de Deus fosse pregada, fosse ensinada durante o seu reinado. E diz a palavra de Deus que o Josafá, ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e ele não buscou outros deuses, mas ele andou, né, de acordo com o Deus de Israel. E Josafá, ele busca o Senhor de todo o coração, faz aquela limpeza, ele tira toda a idolatria que tinha no meio do povo de Israel. Não tinha mais cântico, não tinha mais coral, não tinha mais orquestra. Então ele traz novamente os levitas e coloca para cantar no templo do Senhor, coloca novamente a orquestra, faz um turno, coloca os porteiros na igreja, no templo que não existia mais, não tinha mais nem tesoureiro. Eles colocam os tesoureiros, o pessoal começa a trazer os dízimos, as ofertas, e está uma bênção. Mas diz a palavra de Deus, diz a palavra de Deus aqui, que no capítulo 20, o versículo 1 diz assim, depois disto, e sucedeu depois disso, veio os inimigos de Josafá, de Edom, de Moabe, os filhos de Amon, os meunitas, vieram a peleja contra Josafá, e Josafá teve medo. Por que Josafá teve medo? Homem de Deus, homem que restaurou o culto em Israel, homem que reorganizou o templo do Senhor, homem que temia a Deus, homem que estudou a palavra de Deus. Por quê? Que diz a palavra de Deus aqui, e vieram e avisaram que grande multidão vinha, e Josafá teve medo. Sabe por que Josafá teve medo? Para nós saber por que Josafá teve medo, a gente tem que estudar o capítulo 18 e 19 de 2 Crônicas, porque a gente está no 20.
o que aconteceu com Josafá, o homem de Deus, o rei colocado pelo Senhor? O que aconteceu com ele, que ele teve medo? Se você olhar lá no capítulo 17, versículo 13 a 19, e você fazer uma conta muito simples dos capitães que tinha e a quantidade de homens que tinha subordinado a cada capitão, um tinha subordinado 250 mil, outro 280 mil, outro 200 mil. Se você for fazer uma conta, sabe quantos homens de guerra Josafá tinha naquela época? 1.150.000 homens de guerra, meu irmão. Mas por que Josafá temeu, tendo uma multidão enorme de pessoas preparadas para guerrear? Mais de 1 milhão de soldados preparados para guerrear. Sabe por quê? Porque Josafá, ele tomou 2 atitudes erradas. Quais foram essas 2 atitudes erradas? Se você ver, está no capítulo 18, versículo 19, não precisa ver agora, mas eu vou até dizer, se está bem pertinho aí, você pode. Primeira atitude errada que ele fez foi que, 18 e 1, capítulo 18, versículo 1, tinha Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Mas quem era Acabe? Acabe era rei de Israel, Josafá era rei de Judá. As duas tribos do sul, do reinado do sul, né? Judá e Benjamim. Acabe era rei das 10 tribos do norte. E Acabe era um homem que não temia a Deus. Acabe era um homem que tinha desviado do Senhor. Acabe era um homem que estava adorando aos deuses Baal. Acabe era um homem que casou com Jezabel. E a Jezabel veio e trouxe todos os seus deuses, deuses de Azera, deus de Baal, e ela tinha 850 profetas que estavam profetizando. Acabe era um desviado, Acabe era um incrédulo, Acabe era um homem que não temia a Deus. E o primeiro erro que Josafá ele cometeu é que ele se aparentou com Acabe. Um erro que, por mais que nós sejamos homens de Deus ou mulheres de Deus, nós não podemos nos aparentar com as pessoas que não servem ao mesmo Deus que nós servimos. Acabe, ele mergulhou Israel num tempo de uma idolatria terrível, e nós conhecemos muito bem Acabe. Então Josafá era um homem de Deus, e ele não deveria se aparentar com aquelas pessoas que não servem a Deus. E quando ele fez isso, ele caiu num laço. E nós vamos ver no decorrer da história que o filho de Josafá, Jeorão, ele se casa com a filha de Jezabel. Olha só, se casa com a filha de Jezabel, a Atalia. E por causa disso, por causa dessa aparentagem com quem não servia a Deus, quase todos os descendentes da casa de Davi foram mortos. E deixa-me dizer uma coisa para você. Sabe o que o diabo queria? É que todos os descendentes de Davi fossem mortos. E ele fez com que Josafá deixasse o seu filho casar com a filha de Jezabel, de Acabe, que não servia a Deus. Tudo isso era o quê? Uma trama de Satanás, do diabo, porque o diabo queria exterminar com a linhagem de Davi. Sabe por quê? Porque já havia uma profecia que da linhagem de Davi iria nascer Jesus Cristo, o Salvador, aleluia. Então ele queria acabar com a linhagem ali mesmo, e começou com um negócio bem sutil. Não, o que é isso? Grandes coisas. Afinal de contas ele é Acabe, rei de Israel, e o Jeorão é o meu filho, eu sou rei de Judá. Olha só, temos o mesmo nível, né, de realeza. Tem o mesmo nível de realeza. Mas tem uma coisa:
Acabe não serve a Deus, e eu sirvo ao Senhor. Meu filho, não casa com a filha de Acabe. Primeiro erro que nós cometemos na nossa vida, e às vezes o inimigo vem contra nós. O que é isso, Senhor? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Um erro, quando nós nos aparentamos com aqueles que não servem a Deus, quando nós temos sociedade com aqueles que não adoram a Deus, quando nós estamos assim, com aqueles que não servem ao mesmo Deus que nós servimos. Aleluia. Deus está falando aqui nessa noite. Você pode dizer amém? Aleluia. Muito bem, se aparentou, ok, foi o filho, tal. Mas teve o segundo erro. O segundo erro é que ele participou de uma guerra que não era dele. Ele participou de uma guerra que não era dele. Veja o versículo 18 e versículo 3. Olha só. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, irei contigo à peleja. Se não bastasse ele dar o filho para casar com a filha de Jezabel, agora ele vai à guerra junto com Acabe, que não servia ao Senhor. Ele compra uma guerra que não é dele. Quantos problemas que nós enfrentamos, quantos problemas que nós nos metemos que não é nosso, e que a gente toma partido, Não, mas a pessoa fez assim contigo. Não deveria fazer isso. Vamos lá resolver essa situação. A pessoa já está cheia de problema e acaba se metendo no problema dos outros, na guerra que não é dele. E tem uma coisa, olha só como Josafá, mesmo ele temendo a Deus, a vigilância que eu e você devemos ter. Olha a vigilância. Josafá, mesmo temendo a Deus, ele busca ao Senhor. Ele disse: olha, eu vou contigo, beleza, mas tem uma coisa, consulta primeiro a palavra do Senhor. Aí Acabe disse assim: claro, vou chamar os meus profetas. Chamou os profetas de Baal, já vieram dançando, tal, chegaram ali. Não, rei, tu pode ir pelejar, porque Deus vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Aí Josafá, ele estava meio assim, ele disse assim: ei, Acabe, por um acaso não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultamos? Porque esses profetas aí, são profetas teus. Eles vão profetizar só para te agradar. Toma cuidado, tá? De profetas teus. Profetas que só vão te profetizar para te agradar, mas que não vêm do Senhor. Aí você entra numa enrascada e diz assim: não, mas o fulano disse que Deus falou que poderia ser dessa maneira, que eu podia fazer dessa maneira. Cuidado. Porque tem profetas por aí que vão dizer justamente o que vai fazer, mas é para te contentar. Mas Josafá disse assim: não tem nenhum profeta aí do Senhor. Aí o Acabe disse assim para Josafá: ainda tem um aí, mas não dá, ele não dá. Por que não dá? Porque ele sempre profetiza contra a minha vida. Não tem jeito. Não, mas a gente tem que chamar ele. É Micaías, filho de Ilá. Então manda buscar. Daí mandaram buscar o Micaías. O Micaías chegou e disse assim: vê aí, então profetiza aí se a gente deve ir ou não. Aí o Micaías disse assim: pode ir mesmo. Deus está dizendo que vocês podem ir, porque ele vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Mas ele estava ironizando. Aí o Acabe olha para Josafá e diz assim: está vendo? Ele está mentindo, ele está dizendo só para me contentar, mas ele não diz nada a favor de mim. Aí o Micaías, ele diz: vocês vão, mas eu vi as ovelhas perdidas, como quem não tem pastor. E Micaías trouxe a sentença de Deus para Acabe: tu vai, mas tu não vai voltar. Para Acabe. E mesmo assim, Josafá saiu à peleja contra o inimigo que não era dele, era o inimigo de Israel.
E Acabe é tão astuto, tão tremendo, que Acabe diz assim, ó: Josafá, é o seguinte, coloca a tua vestimenta real. Eu não vou de vestimenta real, eu vou de soldado normal. Ele diz, eles vão matar Josafá pensando que é Acabe e eu vou ficar. E a peleja começou a ficar dura, começou a ficar renhida. E ali está Josafá no seu carro, com o seu escudeiro, vestido. Vieram tudo para pegar ele é o rei Acabe, vão matar ele. Quando ele chegou, não, eu não sou o rei Acabe, eu sou Josafá, tal. E aí, na última hora, Deus deu o livramento para Josafá. Deus foi misericordioso para Josafá. Desviaram de Josafá, e aí não sabiam onde é que estava o rei Acabe. Aí diz que tinha um soldado lá. O soldado não sabia o que fazer. Ele pegou uma flecha, soltou a flecha a esmo, não tinha alvo, não sabia nem quem atirar aquela flecha. Mas aquela flecha, ela veio e entrou entre a armadura, uma brecha que tinha na armadura de Acabe, entrou ali e perfurou o corpo de Acabe. E no final da tarde, Acabe morreu. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Josafá viu tudo aquilo ali, meu irmão. E ele participou de uma guerra que não era dele. Mesmo buscando a direção de Deus. E sabendo que ele estava entrando numa furada. Mas mesmo assim, ele foi. Muitas pessoas têm sofrido na sua vida, primeiro, por não pedir a direção de Deus. Vão se metendo em negócios alheios, vão se metendo em relacionamentos, vão se metendo em amizades, vão se metendo em coisas da vida e não pedem a direção de Deus. E aí depois o negócio fica feio, aí ainda bota a culpa em Deus. O negócio fica feio, aí não sabe o que fazer. Segundo, diz a palavra de Deus, ele orou, buscou a direção de Deus. Muitas pessoas têm orado por alguma situação, por algum problema, por algo que precisa ser resolvido, mas tem uma coisa, eles não têm aguardado a resposta do Senhor. Se você está orando por algo, continue orando e não dê um passo se Deus não disser sim ou não. Deus tem uma resposta para você quando você busca a Deus de verdade. Então, se você está orando por um negócio, por uma viagem, por uma mudança, por relacionamentos, por alguma decisão que você vai fazer na sua vida, continue orando até Deus dizer, é por aqui, meu filho. Aí você pode fazer, porque você vai ter a vitória sobre a sua vida. Mas continue orando, não haja por conta própria. Aleluia. E toma cuidado, meu irmão, porque o Acabe, ele enganou a Josafá. E o inimigo, ele anda buscando a quem possa tragar. O inimigo, ele não dorme não. Ele não descansa não. Ele está procurando uma artimanha, ele está procurando uma sociedade, ele está procurando um relacionamento, ele está procurando um negócio para te emaranhar na vida, para que você possa fazer uma aliança com ele e você não sair mais dessa. Mas nessa noite Deus está te avisando, porque ele cuida de você, ele te ama e ele quer ter você perto dele. Aleluia. Depois disso, agora nós entendemos, agora a gente pode ir para o capítulo 20. Depois disso, depois que ele faz uma aliança com Acabe, depois que ele entra numa guerra que ele não deveria entrar, aí depois disso, no capítulo 20, aí sim, ele viu que ele não estava preparado para a batalha. Sabe por que ele não estava preparado para a batalha? Porque tinha conserto para ser realizado, tinha perdão, tinha pecados para ser confessado e perdão, e para se pedir perdão. Tinha acerto de conta. Ele sendo rei de Judá, ele sendo líder daquela nação, ele precisava se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu errei, eu não deveria ter ido lá, eu não deveria ter feito daquela maneira, eu não deveria ter relacionado, ter feito aliança com o rei Acabe, Senhor. Eu sabia que ele não te servia.
Depois dessas coisas, ele não se sentiu preparado para a batalha, embora ele tivesse mais de 1 milhão de soldados. Não importa, meu irmão, quantos são os teus soldados, ou melhor dizendo, não importa quantos são as tuas qualidades, não importa quantos são os teus anos de vida, não importa quantos são as tuas experiências de vida, se você tiver algo para ser consertado, nada disso vai adiantar. Você precisa consertar primeiro e depois deixar que Deus vai pelejar contigo. Aleluia. Josafá se sentiu fraco. Quem está fraco deve buscar força onde? Em Deus. Está fraco aí, meu irmão? Busca força em Deus. Reconheça as tuas fraquezas, reconheça as tuas falhas. Peça pelo socorro do Senhor, peça pelo livramento do Senhor, peça: Senhor, tem misericórdia. Foi isso que Josafá fez. Diz assim, então Josafá 20 e versículo 3, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá, e Judá todo se congregou para pedir socorro ao Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro não vem de quem está ao teu lado, meu irmão. O teu socorro, ele vem do Senhor. É por isso que nós vamos orar, é por isso que nós vamos jejuar, é por isso que nós vamos clamar, porque Deus tem socorro para você nesta noite, neste lugar. Aleluia. Josafá ele orou e tal, e na oração dele, ele primeiramente ele confessou todos os seus pecados, ele confessou que ele tinha errado, ele coloca que é na mão do Senhor que está todo o poder. Ele lembra o Senhor da promessa que Deus fez quando foi inaugurado aquele templo de Salomão. Senhor, lembra daquela promessa, tu disseste: se o teu povo orar, jejuar, humilhar, clamar, tu vai ouvir dos altos céus. Você tem promessa, lembre da promessa de Deus sobre a tua vida, na tua oração. Aleluia. E por último, ele pede, e ele diz: em nós não há força para resistirmos esta grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. É aqui que Deus quer que nós chegamos, meus irmãos. Desta maneira: Senhor, eu não sei o que fazer essa segunda-feira, essa semana. Tem algo difícil na minha vida, eu não sei o que vai ser o diagnóstico do médico, eu não sei o que vai ser lá na minha empresa, lá no meu serviço, eu não sei o que vai ser dos meus relacionamentos, eu não sei o que vai acontecer lá na minha família, eu não sei, Senhor. Mas uma coisa eu quero te dizer: não há nem força na minha vida, mas os meus olhos estão postos em Ti. Coisa linda, né, meu irmão? É esse ponto que Deus quer que nós chegamos, meus irmãos. De colocar tudo diante do Senhor. E quando ele está fazendo aquela oração, se levanta um homem. O Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, no meio da congregação. Meu irmão, as coisas acontecem aqui, no meio da congregação, todo mundo reunido, no mesmo Espírito, clamando ao Senhor. Aleluia. Por isso que você não pode se isolar. Tem pessoas que, quando estão com problema, está a situação difícil, ele se isola: vou ficar em casa. Por quê? Não dá, nem vou mais na igreja, está difícil, está complicado o negócio da minha vida. Primeira coisa que ele pensa é não vir mais na igreja. Ele nunca deveria pensar em deixar de vir na igreja. E ele sabe que a hora que ele chega aqui no meio da congregação, Deus tem uma palavra profética sobre a vida dele. E quantos creem que Deus já está falando profeticamente aqui nesta noite? Deus está falando contigo, meu irmão. Já pensou se você ficasse em casa? Bem que o diabo tentou que você ficasse em casa, bem que as coisas não aconteceram a contento hoje, justamente para você ficar em casa, porque o diabo não queria que você ouvisse essa palavra de Deus sobre a tua vida. Mas você veio, e aqui você está ouvindo a palavra do Senhor, porque elas são vida para você, e ela vai fazer a diferença nessa semana na tua vida. Aleluia. Jaziel, ele se levanta e ele diz: dai os ouvidos,
Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é do Senhor. Aleluia. Que coisa linda. Deus está dizendo isso, meu irmão. A peleja não é tua, pode ficar tranquilo. A peleja é do Senhor. Ele está pelejando por você. Aí aquele homem levantou na congregação, profetizando, e disse assim, neste encontro, aí aquele homem, Deus já mostra, né, como é que eles vão lutar. E Deus disse, nesse encontro, vocês não terão que pelejar. Mas como? Agora o negócio complicou. Não terão que pelejar, somente tomai a posição, ficai parados, e vede o salvamento do Senhor, Ele vai lhe dar. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá começa a adorar a Deus, começa a bendizer ao Senhor, se prostra com o rosto em terra, toda a cidade se prostra com o rosto em terra, e começam a adorar ao Senhor. E Josafá levanta e diz, já sei, o Senhor disse que não é para nós pelejar, mas eu tenho uma ideia. Aleluia. Qual é a ideia, Josafá? Chama os corais, chama a orquestra, chama aqueles que cantam, chama os levitas. Já que nós não precisamos pelejar, eles vão na frente dos armados, aleluia. Eles vão começar a cantar e nós vamos louvar a Deus. Nós vamos dizer, louvai ao Senhor, porque o Senhor é grande. Louvai ao Senhor, porque grande é a sua benignidade, aleluia. Não precisa arma, não precisa escudo, porque Deus disse que Ele vai pelejar. Mas nós vamos na frente louvando e adorando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Essa é a arma do crente, meu irmão. Essa é a arma do crente, é o louvor e a adoração. Às vezes a gente pensa, né? Não, eu vou falar, vou chegar lá, vou dar de dedo, vou resolver essa questão rapidinho. Não, Deus está dizendo que Deus vai dar fim, Deus vai agir na tua causa. Mas tem uma coisa, comece a louvar e adorar ao Senhor Jesus. Este louvor nos teus lábios, aleluia, tem que subir aos céus, aleluia. E foi isso que Josafá fez. Bom, ele não fez assim, bom, já que não temos que pelejar, hoje eu vou dormir até tarde, então. Para não pelejar, para não guerrear, vou dormir até tarde. Não, Josafá, cedinho, o sol ainda não tinha despontado, e ele já se levantou, aleluia. E ele acordou toda a cidade e disse, vamos sair ao encontro, e vamos crer no Senhor, e nós estaremos seguros. Vamos crer na palavra, nos profetas, e nós vamos prosperar, aleluia. É isso que Deus está falando com você nesta noite. Deus disse para você, não, a peleja é minha, não precisa guerrear. Mas tem uma coisa, não é para você ficar parado, é para você levantar de manhã e buscar a Deus, adorar a Deus, e dizer, Deus, aleluia, eu não vou pelejar hoje, mas eu vou esperar na tua ação, e eu já vou começar a adorar. No início do dia, eu já vou estar te adorando e te bendizendo. E eles fizeram isso, meu irmão. E eles foram na frente, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o inimigo lá na frente, e eles aqui, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O inimigo lá na frente, e eles rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o inimigo lá na frente, batendo com as suas lanças, seus escudos, suas catapultas, e estava, rendem graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Oh, que fé, né, meu irmão? Oh, que fé. Mas essa é a fé que agrada a Deus, aleluia, aleluia. Não vamos levantar, nem trouxemos arco, nem trouxemos lança, porque é o Senhor que vai dar a vitória. O que acontece, meu irmão? Aleluia. Deus colocou emboscada lá no exército. Um começou a guerrear contra o outro, se mataram tudo. Quando os adoradores chegaram lá, estavam todos mortos. Só tiveram um trabalho, de saquear o inimigo. Tiraram o ouro, tiraram a prata, tiraram as vestimentas, pegaram os cavalos, pegaram as armas todas. 3 dias só saqueando o inimigo.
3 dias só. Levaram lá para a cidade, voltava lá, tem mais, e tem mais. Ficaram ricos, meu irmão. Foram abençoados, prósperos. Aleluia. E diz a palavra de Deus que no 4º dia, aleluia, no 4º dia, eles lembraram: nossa, tanta bênção, né? Tanta vitória que Deus deu para nós. Vamos voltar lá e vamos adorar ao Senhor no templo. Aleluia. Meu irmão, por que houve livramento milagroso na vida de Josafá? Primeiro, ele creu. Você precisa sair dessa noite aqui, desse lugar, crendo que o Senhor é contigo, crendo que o Senhor é que vai dar o livramento, crendo que é o Senhor que vai julgar a tua causa. Você precisa crer. Depois que você crê, você precisa se posicionar. Foi isso que ele fez. Ele creu e depois ele se posicionou. Ele colocou cantores no lugar dos soldados armados, e eles começaram a louvor. Deus não quer passividade na nossa vida. Deus quer nos dar a vitória. Agora, se você quer vitória, meu irmão, comece a louvar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a louvar, comece a adorar a Deus. E era lá, meu irmão, no vale de Beraca. Vale de Beraca, diz a palavra de Deus, era lá que o inimigo estava esperando os soldados de Judá para ver a matança total. Era lá que eles estavam reunidos. E aí Josafá disse assim: vamos lá no vale de Beraca. Mas agora não é mais vale de Beraca, agora é vale da bênção. Aleluia. É vale da vitória. O inimigo pensou que iria nos destruir lá no vale, mas Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a derrota em vitória. Deus transformou o choro em alegria. Deus transformou aquele lugar, um lugar para se desfrutar as bênçãos do Senhor. Talvez você está aqui no vale de Beraca, vale da maldição, vale da situação difícil, vale de acordar chorando e dormir chorando, vale da tristeza, vale da angústia, vale do medo, vale do temor. Nesta noite Deus quer mudar esse teu vale para o vale da bênção. Aleluia. O vale da vitória, o vale da bênção, o vale da alegria, o vale, aleluia, da bênção e da vitória sobre a tua vida. Deus quer mudar o teu vale. Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele está te dando esta palavra. Meu irmão, se você quer vitória, primeiro, você deve crer na palavra do Senhor. Quantos creem que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira? Segundo, você deve se posicionar em buscar ao Senhor. Tem que ter atitude concreta, meu irmão, sabe, para ter vitória. Tem gente que quer ter vitória, ele até crê, mas ele não dá o passo para crer. É difícil dar o passo. Não, eu creio e eu vou dar o meu passo agora. O que eu vou fazer? Não vou mais lutar com as minhas forças. Eu vou dar o passo e eu vou só adorar ao Senhor. Lá nos anos 80 e poucos, nós tínhamos uma livraria evangélica em Tubarão. E foi muito bom a gente ter aquela livraria evangélica. A gente teve conhecimento com muitas pessoas da cidade, muitas pessoas de outras denominações, muitos livros, muitos LPs naquela época, né? Mas chegou um dia em que a gente viu que tinha que vender. A gente tinha que vender aquela livraria, não queria mais. André que cuidava, não estava mais interessado. Eu tinha o meu serviço tal, meu serviço na Eletrosul tal, e não queria mais. E a gente começou a querer vender e não vendia. Aí um dia Deus falou com o André. Aí aquela livraria que foi bênção para nós, que foi legal, já começou a virar uma maldição. Ia para lá, enrilhado. Ia para lá, oh meu Deus do céu, tem que vender isso aqui, mas ele não vende tal. Aí um dia Deus falou com a Andréia: comece a agradecer a Deus por essa livraria que Deus deu para vocês. Foi bênção, talvez não trouxe lucro, muito lucro, né? Eu não comprei nenhum carro por causa da livraria, muito pelo contrário. Em vez de eu botava o meu dinheiro de salário. Mas foi bom, a gente conheceu tantas pessoas da cidade, tantas pessoas de outras igrejas, tantas pessoas vinham ali, a gente era tão abençoado, né, com aquelas pessoas, com os livros, com as Bíblias. A gente cresceu tanto no Senhor, tendo aquela livraria, foi muito gostoso. E aí a Andréia disse: ó, Deus falou comigo que a gente tem que agradecer. É verdade, então vamos agradecer mesmo. A gente começou a agradecer e louvar a Deus, só louvar ao Senhor. Não falamos mais para ninguém que queria vender. Nós só começamos a louvar a Deus. Quando demora, veio uma mulher e comprou a livraria.
Aleluia. E é assim, meu irmão. Sabe, coisas que foram bênção, às vezes se tornam em vale de maldição. Essa coisa. Mas foi bênção para você, agora virou maldição na tua vida. O diabo quer virar a bênção em maldição, mas Deus, Ele é expert em virar em maldição em bênção para a tua vida. Comece a abençoar o que você tem. Comece a abençoar a tua esposa que você tem. Tua esposa é uma bênção. Comece a abençoar o teu esposo que você tem, teus filhos, teu emprego, teus negócios. Comece a abençoar. Comece a agradecer a Deus. Comece a louvar a Deus. Comece a adorar a Deus. Está difícil lá em casa, pastor, mas adore a Deus, louve ao Senhor. Coloque um louvor lá, bem forte lá, aleluia. Louve ao Senhor o dia todo, aleluia. Você vai ver que esse vale de maldição, de Beraca, ele vai se tornar em vale da bênção, em vale de bênção do Senhor sobre a tua vida. Esse vale de tristeza, de lágrimas que correm, vai se transformar em vale de alegria, aleluia. Vai se transformar tudo na tua vida. Mas isso não depende de Deus, isso depende de você crer, se posicionar, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Quer dizer uma coisa: a nossa maior vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Tudo que Jesus conquistou é direito nosso, e é direito de eu e você ser abençoado por Senhor. Nós já temos a maior bênção, que é a bênção da salvação. Se você ainda não tem a bênção da salvação, hoje é noite de você dizer: eu quero a bênção da salvação sobre a minha vida, aleluia. Nós já somos abençoados. Vamos colocar de pé nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Eu quero orar por pessoas, sentir o Deus falando com ela através dessa palavra. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar de Deus. Eu quero orar por tua vida. Aleluia. Comece a louvar a Deus. Deus quer ouvir o teu louvor, a tua adoração. Pode vir na frente. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Aleluia. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Por quê? Olha só, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha. Os obreiros podem descer ali. Os obreiros podem estar ali embaixo. Pode estar abençoado. Erga suas mãos, suas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Olha só, espere o que Deus vai fazer na tua vida. Quando Ele estende suas mãos, eu creio. Ei, é hora de vencer. É hora de vencer. Deus chamou para vencer. Vence em nome de Jesus. Simplesmente Louve, louve.
louve, 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 louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Alamacho, Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega essas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, Com muito louvor. Deus conhecedor de causas perdidas, causas que o inimigo tem se levantado, de erros do passado, pessoas que se aparentaram com aquilo que não é teu, pessoas que participaram de guerra que não era deles, buscaram direção, mas não foram pela direção do Senhor, oraram, mas não esperaram a resposta, e têm agido por conta, foram enganados, Senhor, e quase morreram por engano. Mas aqui nesta noite nós estamos clamando a Ti, Senhor. Assim como Josafá, ele clamou a Ti, assim como Josafá se voltou para Ti, eu creio, Senhor, que essas pessoas que estão se voltando para Ti nesta noite, Tu és o Deus que vai dar o livramento, Tu és o Deus que espera o louvor e tem o livramento para cada pessoa. Tu és o Deus todo-poderoso que age no impossível. Pai, toma conta, Senhor, desta vida, toma conta desta causa, Senhor. Abre a porta, Senhor, abre o caminho para essa pessoa passar. Oh Pai, mostra, Senhor, mostra o Teu livramento, Senhor. Mostra, Senhor, pelo Teu poder, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus abençoador. Nós queremos te bendizer, ó Pai, e te louvar em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.